Rapaziada, demorou muito, mas parece que finalmente o Endrick acordou. Cara, acho que só se você estivesse em uma caverna nos últimos tempos pra não estar por dentro do que tá rolando com o caso do Endrick lá no Real Madrid, né? Mas eu vou dar aqui uma breve recapitulada, inclusive mostrando como as notícias mudam muito rápido, então não dá pra cravar nada ainda, ok? Então parece que sim, parece que finalmente o Endrick acordou e agora só falta você acordar. E eu tô falando isso, cara, porque entre os dias 4 e 15 de novembro vai rolar a famosa Black Friday da hashtag treinamentos. A hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, focada em fazer você se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para se destacar em um processo seletivo. A hashtag vai te ensinar as principais ferramentas e habilidades necessárias no mercado de trabalho, desde planilhas e análise de dados até linguagem de programação. E isso tudo contando com os mais diversos treinamentos, cara. Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, automações e agentes de IA, análise de dados e muito mais. E detalhe, sem nenhum pré-requisito. Tudo isso partindo do básico até o avançado. Ou melhor, impressionador. É assim que eles chamam o nível que eles consideram acima do avançado. E nessa Black Friday, eles prepararam a maior promoção que eles já fizeram. Todos os seus cursos estarão com mais de 50% de desconto. Então, se eu fosse você, não perderia tempo, cara. O link tá aqui na descrição, o QR Code tá aparecendo aqui na tela. É só você escanear ou clicar, basta você escolher, né? Porque assim você vai garantir o seu lugar na fila e vai ser avisado exatamente no momento em que a oferta estiver ativa. Não deixe essa oportunidade passar, mano, porque é uma chance perfeita para você melhorar, se capacitar cada vez mais, estar à frente dos demais no mercado de trabalho e, consequentemente, garantir o seu futuro, certo? Recado dado, agora sim, vamos voltar a falar do Endrick aqui, que finalmente acordou pra vida por lá, né? Mas o Endrick, a gente sabe, é um garoto jovem, surgiu aqui no Palmeiras, com um potencial gigantesco, já fez também toda a sua passagem nas seleções de base aqui do Brasil, decidiu muito jogo, cara, foi, inclusive, um dos maiores artilheiros da base, né, no futebol juvenil. Ele superou o número do Rodrigo, do Neymar, é um moleque que fedia gol, cara. A verdade é essa, o Endrick fedia gol. E aí ele subiu pro profissional do Palmeiras, teve toda aquela empolgação, porque ele já era um moleque muito hypado, principalmente pelas coisas que ele fez no Sub-20, né? Pela seleção e pelo Palmeiras também. Então o pessoal já tinha muita expectativa sobre o que ele poderia entregar. E claro que quando você cria expectativas, a chance de você se frustrar é muito grande. Mas no caso dele, isso também não aconteceu, cara, porque ele subiu, já foi impressionando de cara ali, mesmo nas partidas que ele não fazia gol, era notório que o moleque era diferente, velho. O domínio de bola, a arrancada, principalmente a força física, o moleque sempre foi um touro, isso com 17 anos jogando entre adultos, tá ligado? Mesmo assim, ele já se destacava pela imposição física, pela força e tudo mais. Chegou no ano de 2023 e ele resolveu, sei lá, mano, o moleque resolveu chamar o Palmeiras pra si, tá ligado? Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro ali, que o Botafogo tava naquela arrancada, tava, se eu não me engano, tinha 9 pontos na frente do Palmeiras. Eu não vou cravar aqui exatamente porque eu não lembro ao certo, né, a pontuação exata. Até que a gente chegou naquele jogo inacreditável que o Endrick botou no bolso. O primeiro tempo estava 3-0 Botafogo. E o Endrick já estava de titular nesse jogo, tá? Voltou no segundo tempo, o Endrick foi e diminuiu o placar para 3-1, com um baita no gol. Ele sai com a bola embaixo do braço, pedindo para tocar a bola para ele. Falando, não, joga em mim, me procura. O moleque tinha 17 anos. Não vamos esquecer, ok? 17 anos. O jogo continuou, o Botafogo teve um pênalti a seu favor, não foi gol, o Tiquinho Soares desperdiçou e a bola continuou rolando. Logo depois, o Endrick foi e fez mais um gol. Um gol bizarro, tá? Os dois gols foram bonitos, tá ligado? Teve esse de fora da área e teve também o outro que ele saiu entrando ali, arrancando no melhor estilo dele e meteu um gol também. Então ali, já estava 3-2 com 2 gols do Endrick. Logo depois, a jogada do terceiro gol do Palmeiras, é ele que faz o cruzamento, aí o Gustavo Gomes manda pro meio, e eu não lembro quem faz o gol, mas alguém faz, acho que é o Murilo, tá? Se não for o Murilo, foi alguém assim, enfim. O que importa é que o Palmeiras virou no final do jogo, graças ao Endrick, que, cara, chamou o jogo pra si, e também ele teve muita polêmica de arbitragem e tal, mas normal, né? Se tratando de futebol brasileiro, sempre vai ter, inacreditável. Mas enfim, o que importa é, ele jogou muito nesse jogo, ele continuou jogando depois, carregou o Palmeiras em uma arrancada assim, mano, louca, pra poder conseguir brigar por aquele título, não só brigar, conquistar o título, muito contando também com a derrocada do Botafogo, mas aí o Palmeiras não tem nada a ver com isso, né, mano? O Endrick, muito menos. E conseguiram o título e ele saiu daqui campeão. Então ele saiu muito em cima, tá ligado? Saiu muito por alta. Teve também sua passagem com o Dorival Júnior na seleção, que no primeiro jogo dele, ele já fez gol contra a Inglaterra, no Wembley. No segundo jogo dele, contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, ele também fez gol. No terceiro jogo dele, ele também fez gol. Então o moleque tava fedendo a gol na seleção com o Dorival. Consequentemente, ao invés dele ganhar mais minutos, ele ganhou menos minutos. Então é uma parada que não dava pra entender.
Até que, pulando tudo isso, ele chegou ao Real Madrid, certo? E aí ele foi apresentado com toda aquela estrela, toda a mídia. Olha só, mano, é um moleque novo que tá chegando aqui, é o craque, é o futuro do Brasil, vai jogar pela gente, vai representar o Real Madrid nos próximos anos, tamo feito, não sei o quê. Mano, lotou o Bernabéu, cara. O moleque lotou o Bernabéu pra ser recebido. Olha que loucura, hein? A apresentação dele em si foi, pô, muito sinistra, mano. Você vê o pai dele lá chorando e tal. Foi um bagulho realmente muito maneiro, muito emotivo, assim. A gente que sabe a história do Endrick, né, do pai dele, que, pô, trabalhava no CT do Palmeiras pra poder deixar o moleque lá e tal. Foi negado pelo São Paulo, né? Então, é uma história, assim, realmente forte, mano. E você vê onde o cara chegou, é realmente, assim, muito bonito. Tu vê o Endrick lá emocionado, vendo o pai dele na arquibancada. Pode ser rival, pode ser o que for, mano. Eu, por exemplo, torço pro Flamengo, mas não tem como você não achar maneiro essa parada, tá ligado? Porque futebol é muito mais do que só a bola jogada dentro de campo, né? Mas enfim, e aí o Endrick chegou por lá, e aí que começa a loucura, mano. Porque quando ele assinou pelo Real Madrid, ele ainda não tinha 18 anos, né? Ele assinou aquele contrato parecido com o que o Vini Júnior assinou no Flamengo. Se eu não me engano, o Vini tinha 16 ou 17 anos e assinou porque ele só iria pro Real Madrid quando completasse 18. Mas ele já era jogador do Real, mesmo atuando aqui no Flamengo. O Endrick foi parecido. Ele já era jogador do Real Madrid muito antes dele ter partido pra lá. Ele já sabia que ia, já sabia a data que ia, já tava tudo decidido. Então, quando ele chegou lá, ficou naquela pompa. E aí, mano, agora ele já não é mais qualquer um. É um moleque que acabou de ser campeão brasileiro, fazendo tudo que fez. Só que, no momento em que ele assina, não existia Kylian Mbappé no Real Madrid. Essa era uma questão. Tinha aquele burburinho, Mbappé vai pro Real Madrid, Mbappé não vai. Só que isso existia há muito tempo já, cara. Toda temporada era a mesma coisa. Mbappé vai ou não vai? Aí ele ia e renovava com o PSG. Então, eu imagino que os caras do Endrick lá devem ter pensado, mano, não vai, esse rolo Mbappé e Real Madrid não vai rolar. E aconteceu o que rolou e chegou junto com o Endrick. E aí, irmão, aí ferrou. Porque quando ele assinou, quem tava por lá ainda era o Benzema. E o Benzema tava de saída já. E pensando bem, mesmo que o Benzema ficasse, ele tinha 30 e poucos anos, cara. Então era só questão de adaptação, tá ligado? O Benzema ia jogar uma temporada, no máximo mais duas, e o Endrick teria mais minutos, porque o Benzema era bem mais velho, e a passagem de tocha, né, a passagem de bastão, ia ser feita com perfeição, mano. Era tudo bem feito pra poder rolar dessa maneira. Só que aí não aconteceu, o Benzema saiu antes, o Mbappé chegou e acabou, irmão. Aí acabou o total espaço do Endrick. Só que a questão aqui, ele teve alguns minutinhos com o Carlo Ancelotti, ele entrou e fez gol na sua estreia de La Liga, ele entrou e fez gol na sua estreia na Champions, então ele tava se provando sempre, cara. Na Copa do Rei, que foi a única competição que ele pôde jogar de titular, ele jogou muito em todos os jogos, cara. Inclusive, ele foi o vice-artilheiro da competição. Se eu não me engano, ele fez 4 gols em 5 jogos, tá ligado? Então o moleque brocou gol a rodo, cara. Sempre que ele podia, a porcentagem dele, né, tipo, minutos pra participar de gol, era muito baixa. Ele precisava de menos de um jogo pra poder participar de gol. E ele tava sempre lá entregando, mesmo quando entrava. Só que aí, ao invés do Endrick ganhar mais espaço, ele foi ganhando cada vez menos. Até porque o Mbappé também tava se adaptando cada vez mais e entregando cada vez mais gol. Como, por exemplo, ele terminou a temporada com quase 50 gols ano passado, mano. Se eu não tô enganado, ele fez 45, 46, algo em torno disso aí. Na temporada de adaptação. Estamos falando de um cara que é craque. O Mbappé não é qualquer jogador. Muita gente desmerece ele aqui, trata como se fosse qualquer um. Ele não é, cara. É um moleque geracional. E o Endrick não vai botar ele no banco. Não adianta. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso desde o Mundial de Clubes. E muita gente lá nos comentários me xingou. Disse que não, que ele tinha que ficar assim, que eu tava falando besteira, que ele ia se provar. E aí, mano? Acho que eu não tava falando tanta besteira assim, não é mesmo? E olha que nem tô me achando não, tá ligado? Não sou nenhum gênio da lâmpada não, cara. Qualquer pessoa que tinha dois olhos e acompanhava futebol na época, sabia que ele tinha que sair, porque ele não vai ter espaço. O Mbappé, além de ele ser um craque da bola ali jogando, né, dentro de campo, ele também é muito profissional, mano. O maluco não machuca. Quando ele se lesiona, ele sempre volta antes do tempo. Quer jogar todo jogo. Real Madrid, Granada. Tu vai olhar os 11, Mbappé tá lá. Real Madrid e Liverpool, um jogo grande. Mbappé tá lá. Real Madrid e Osasuna. O Mbappé tá lá. Ele quer jogar todos, ele quer fazer gol em todos, ele quer inflar número. Ele é algo parecido com o que era o Cristiano Ronaldo, um cara obcecado. E não adianta, cara. Se o Endrick precisar que esse cara esteja mal pra ele jogar, ele tá ferrado, irmão. Porque ele não vai jogar, não vai acontecer. E aí veio o Xabi Alonso nessa nova temporada, um técnico novo, talvez o Endrick tenha pensado o quê? Pô, vamos ver se, né, com mudança de áreas, agora o Ancelotti saiu, se com o Xabi Alonso eu vou conseguir convencer ele de que eu possa ser útil. E aqui eu tenho alguns dados pra poder mostrar pra vocês. Se liga só, 10 de outubro, ou seja, tem o quê? 10 dias atrás, no máximo, né? Xabi Alonso disse a Endrick que seria difícil para ele ter minutos regulares, mas ele decidiu ficar, pois seu objetivo é ter sucesso no Real Madrid. O Xabi Alonso está praticamente dizendo a Endrick, olha só, irmão, procura um time, aqui você não vai jogar. Só que ele não ia falar isso na lata, né, na cara do moleque e tal, então ele deixou, cara, tá bem claro, né, mano? É difícil para ele ter minutos regulares. Resumindo, você não vai jogar, irmão.
Você não vai jogar. Decidiu ficar, pois seu objetivo é ter sucesso no Real Madrid. Então, ok, essa notícia aqui do Xabi Alonso foi no dia 10 de outubro, né? Então, vamos lá. Ó. Aí, no dia 7 de outubro, tava aqui, ó. Atenção, o Olympique de Marseille está interessado em Endrick, do Real Madrid. O clube francês pretende fazer uma proposta pelo brasileiro na janela de janeiro. Ok, 7 de outubro. Aí aconteceu o quê? 10 de outubro, no mesmo dia em que o Xabi Alonso falou aquilo com ele, fim de sonho. Endrick decidiu ficar no Real Madrid para lutar por minutos de jogo. Então, cara, foi uma notícia que estava sendo dada por muitos veículos lá na Espanha, tá? Não é algo que inventaram. Então, ele realmente tinha decidido ficar. Avançando mais um pouquinho, no mesmo dia 10, ó. Endrick e seu entorno vão analisar sua situação em janeiro, para que ele tenha mais chance de chegar na seleção para a Copa do Mundo. Ele pode ser emprestado se for necessário para conseguir o tempo de jogo que precisa. Aqui, ó, notícia do The Athletic, que é uma página gigantesca, 1 milhão de seguidores e tal, é muito relevante. Os caras não tiraram isso aqui da bunda, tá? Aí vamos lá, no dia 11 de outubro, fato curioso, Endrick jogou 0 minutos de futebol nos últimos 5 meses. Alguém que está começando a sua carreira, que precisa de minutos, que precisa estar em campo para poder justamente aprender, cara, errar, tomar decisão, sentir o jogo, sentir como que é o ritmo de lá, e o cara teve 0 minutos em campo. E nego passando pano. Não, tá bom, vai chegar a hora dele. 15 de outubro, 5 dias depois. Tá aqui, ó, minutagem. Endrick, 0 minutos. O Camavinga, que é de vidro, se machuca o tempo inteiro, 80 minutos. O Alaba, outro de vidro também, nunca joga, 102 minutos. Rodrigo, que estava mais no banco no começo da temporada do que tudo, 300 minutos. Até o Brahim Dias, 352 minutos, cara. E o Endrick, 0. Ou seja, o cara não tem chance, não joga, não adianta. E aí, no dia 18 de outubro, voltou o bafafá do Olympique de Marseille aqui. Endrick teria interesse em ingressar no Olympique. O brasileiro que não vem tendo chances com o Xabi Alonso na temporada, quer a mudança para a França. Aqui tá afirmando que ele quer, ok? Ainda não se sabe se seria uma transferência definitiva ou empréstimo, mas a proposta deve acontecer em janeiro. Por que vai ser só em janeiro? Porque é quando abre a janela de transferências lá no mercado europeu, tá? Então, assim, não importa quanta coisa vai mudar, o quando vão falar aqui, vão falar dali, Endrick fica, Endrick não fica, ele vai jogar lá, ele vai jogar aqui. Olha, não tem como afirmar nada até janeiro, ok? Ele pode ter já decidido, não, eu vou jogar no PSG, já tá certo como empresário, tudo mais, assinado já por baixo dos panos, o caralho. Você só vai ver isso acontecer de fato em janeiro, ok? Só pra deixar claro aí, porque senão a gente fala aqui, aí vai passar novembro, dezembro, lá foi nada, e viajou, disse que ele ia sair, mas não saiu. Então, a gente só vai ver realmente algo acontecer só em janeiro. Aí agora afirmou aqui no dia 19, no dia seguinte, Endrick realmente deve sair por empréstimo do Real Madrid em janeiro. Então parece que é real, né? O jogador cedeu e concordou com o empréstimo, que o daria tempo de jogo para buscar uma vaga na Copa do Mundo. Rapaziada, eu sinceramente acho que o Endrick não vai para essa Copa por N motivos. Eu tô preparando um vídeo especial sobre ele, que vai sair lá no canal principal, tá? Então não vou me prolongar muito nesse assunto, mas com a minutagem que ele tem hoje, é impossível, tá? Então para ele realmente ir pra Copa, para convencer o Ancelotti, que já foi treinador dele e parecia não ir muito com a cara dele, o Endrick vai ter que fazer chover. Ele tem que chegar num time novo em janeiro, fevereiro, e comer a bola, ser unânime, pra poder ter uma chance de ser convocado, tá? Essa é a minha opinião. E olha que eu convocaria ele no banco, tá? Ele no banco do Real Madrid, eu convocaria. Porque a rapaziada subestima esse moleque, cara. Vocês não tem noção do potencial que esse moleque tem, tá? Vocês vão ver quando ele estiver num clube que ele possa jogar, que ele tenha um espaço dele, que ele seja titular, que ele possa fazer render. Vocês vão ver o quão impactante vai ser esse moleque. Escreve o que eu tô dizendo. E aí hoje, no dia 21 de outubro, essa aqui tá quente, Real Madrid decide emprestar a Endrick e vai analisar propostas. Inicialmente, o jogador não queria deixar o clube, mas já está convencido que vai ser melhor. Fabrício Romano falou. Então, não tem mais o que dizer, né? Se o Fabrício falou... Aí, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Fabrício Romano postou, não tem mais jeito. Quando ele fala, tá falado, irmão. O Endrick vai sim ser emprestado em janeiro. Então, eu acho que eu não estava tão errado assim, e a maioria das pessoas que via o óbvio de que ele deveria sair do Real Madrid também não estavam, né? E hoje, cara, ainda surgiu isso aqui, ó. Pai do Endrick faz comentário nas redes sociais sobre a possibilidade de uma volta ao Palmeiras. Abre aspas pro pai dele, ó. O Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto. Até o print aqui, ó. O Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto. Aí o palmeirense foi e respondeu: seria histórico, vocês estão em casa aqui. Cara, sinceramente, eu acho que o Endrick tem potencial pra ser uma estrela mundial, tá? Eu já falei muitas vezes aqui o quanto eu gosto do futebol dele, o quanto eu gosto do jogador em si, e ele tem muito potencial. Não tô falando que no Palmeiras ele, não vai ser aproveitado e tudo mais, só que a gente sabe a projeção do futebol sul-americano, né? Então, se ele voltar pra cá agora, pode ser que ele fique ali 1 ano, 2 anos, destrua tudo porque ele ia ser muito acima da média por aqui, com toda certeza ele seria muito acima da média, ia acabar com jogos por aqui e quem sabe voltaria pra Europa. Só que eu não faria esse movimento não, cara. Eu procuraria um outro time por lá mesmo, um time menor europeu, que ele possa ter minutos, que ele possa ter espaço. Tem muito clube. Eu tinha falado antes do Arsenal naquele vídeo, eu falei
Eu falei um tempão atrás que o Endrick seria a cara do Arsenal. E nem tinha papo de Gyökeres ainda, tá? Quando eu falei, não tinha papo de Gyökeres ainda. Ele foi pra lá e o Gyökeres tá mal. Tá mal, porque ele não faz o estilo de jogo do Arsenal. Não adianta, cara. O Endrick seria a peça perfeita. Eu falei isso há 6 meses atrás, sei lá, era na época do Mundial de Clubes, e eu reafirmo hoje. Ele seria a peça perfeita no Arsenal. Tomara que ele vá pra lá, mano. O futuro vai dizer, ok? O futuro vai dizer. Inclusive, eu quero falar só mais uma coisa rapidinho, né? Tem uma galera que fica falando como se ele fosse fazer algo semelhante ao que o Vini Júnior fez. Porque o Vini chegou no Real e ele chegou despreparado. Não é que ele chegou mal, que o Vini Júnior era um bagre ou coisa do tipo. Ele tinha pouquíssimos jogos no profissional do Flamengo mesmo, cara. Então ele nitidamente tinha deficiências pra finalizar, tinha dificuldade de passe e muitas outras coisas. E ele chegou com uma pressão gigantesca, porque todo mundo queria ver como ele ia desempenhar no Real. Vocês lembram os tweets do pessoal achincalhando ele, falando que nem vestiria a blusa do Real Madrid e tal? Isso aí, vocês estão ligados que é nojento e aconteceu muito com ele, né? Só que, cara, além do Vini ter dado a volta por cima, muito por ele, pelo mental dele que cara, foi gigantesco, né, rapaziada? Vamos concordar aqui que o mental do Vini foi um bagulho muito acima da média, do que a gente tem hoje em dia no futebol, principalmente. E aí, teve muita gente que tá achando que o Endrick ia fazer igual. Só que a rapaziada esquece que o Vini, além do mental e da força dele, ele também teve sorte. Tá? Vou botar entre aspas assim pra rapaziada não me criticar e não me xingar. Eu sou flamenguista, tá? Sou fã do Vini, ó, inclusive. Ó, tá? Minha camisa do Vini, eu, sou fãzaço dele. Só que eu não sou louco. O Vini chegou pro Real Madrid pra ser uma joia. Ele era um moleque que seria lapidado pra poder ir entrando com o tempo, tá ligado? Não ia ser de imediato, porque eles tinham acabado de contratar o Eden Hazard, que era o novo camisa 7 do Real Madrid, pra substituir o Cristiano Ronaldo. Então eles contrataram um jogador que era muito midiático, que era muito bom, o Hazard tava voando, era um dos melhores do mundo na época, e ele deveria ser o ponta esquerda. Só que o Hazard foi tão mal, mas tão mal no clube, teve tanta lesão, ficou acima do peso, não jogava nada nunca. Cara, foi tão ruim, mas tão ruim, que o Vini teve que entrar no lugar dele. E pelas lesões do Hazard, pela falta de reserva, o Vini teve que entrar e jogar. Ele teve que aprender com o carro andando. Por isso que teve muito lance dele aí zoado, dele chutando bola na longe, errando passe, jogador brigando com ele. Porque o cara não tava pronto. Não tava pronto pra jogar no profissional direito. Imagina o profissional do Real Madrid, entendeu? Então ele teve que aprender com o bagulho rolando. E aí vem o mérito do Vini de, se dedicou pra cacete. O moleque conseguiu. A curva de evolução dele foi muito rápida. O Vini, em 2 anos, mudou de jogador, cara. Ele era uma pessoa e virou outro jogador com 2 anos ali no Real Madrid. Muito por conta dele, dos treinos e tal. Mérito total dele. E ele ganhou o espaço do Hazard, que também não fez nenhuma frente. Só que o Endrick, isso não vai rolar, porque, eu já falei, se for esperar o Mbappé machucar pra ele ter chance, isso não vai acontecer, irmão. Se você for esperar o Mbappé dar mole, começar a jogar mal e, sei lá, fazer corpo mole, não querer participar do jogo, irmão, isso não vai acontecer, cara. Esquece, não vai rolar. São jogadores de prateleiras diferentes. Eden Hazard e Kylian Mbappé são opostos, cara. Isso não vai acontecer. Esquece. Mas enfim, rapaziada, essa atualização do caso do Endrick, finalmente parece que ele acordou, tá? O Endrick realmente acordou e vai sair do Real Madrid. Agora, com relação pra que lugar ele vai, se ele volta pro Palmeiras, se ele vai pro Olympique mesmo, teve boato já de PSG em algum momento também. Isso aí não tem como cravar nada por agora, a gente só vai saber de verdade em janeiro. Inclusive, pode ser aí que, por exemplo, o Mbappé daqui a um mês comece a jogar muito mal, ou então o Endrick tenha mais minutos, comece a gostar e fala, não, tá bem, essa minutagem que eu tô tendo aqui é pouco, mas tá bom pra mim. E resolva ficar. Tudo é possível, tá ligado? Tudo só vai ser decidido de verdade em janeiro. Mas, hoje, 21 de outubro, ele será emprestado. Essa é a questão. Valeu, rapaziada. Então é isso, quis trazer essa notícia aqui pra vocês, quis falar um pouco do Endrick, porque eu gosto muito dele, já falei sobre ele aqui no canal algumas vezes, tento sempre tratar com respeito, tem uma galera aí que não tem noção do potencial que esse moleque tem, só quer tirar ele pra merda depois que ele virou meme aí por causa de algumas coisas que ele falou, de algumas atitudes e tal, só que a gente tem que olhar o jogador em si, né, cara, não as coisas que ele fala ou que ele faz, né, então é um bom jogador, é um ótimo jogador que tem tudo pra ser um talento gigantesco aí pro Brasil por muitos e muitos anos. Só basta ele querer e ele ter espaço pra fazer acontecer, né? Então é isso, muito obrigado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Lembra que eu falei, esse aqui não é o 11v11, é o meu canal secundário. Então, ó, se inscreve aqui porque aqui tem muito mais vídeo, porque é bem mais fácil fazer esse tipo de conteúdo aqui, certo? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo, hein? Fui!